Eu sou Desiree Schultz e esse vídeo é para fazer a resolução do método de Pinch, ou estrangulamento térmico, como também pode ser chamado, dentro da matéria de integração energética de processos. O professor orientador é o Edson Vale, da disciplina de Processos Agroquímicos 2, do curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica, da Universidade Federal do Rio Grande. O exercício foi retirado da terceira edição do livro Analysis, Synthesis and Design of Chemical Process, do Richard Turton e os seus colaboradores. É o exercício 13, que se encontra no capítulo 15, na página 541. Então, aqui está o exercício, com os dados fornecidos por ele mesmo. Então, para o projeto de rede de trocadores de calor, é necessário realizar uma série de etapas. Então, a primeira etapa é listar as correntes quentes, que são as correntes que vão ser resfriadas, como podemos observar em vermelho. Então, a temperatura delas vai diminuir, como podemos visualizar. Na corrente 1, a temperatura de entrada é de 180 graus Celsius e é resfriada até chegar a 100 graus Celsius. Já a corrente 2 tem uma temperatura inicial de 120 graus Celsius e chega até 80 graus Celsius. Logo após, listamos as correntes frias, que estão em azul. As correntes frias vão ser as correntes que vão ser aquecidas, ou seja, sua temperatura vai aumentar. Como podemos ver, na corrente 3, a temperatura inicial é de 70 graus Celsius e ela é aquecida até 140 graus Celsius. Já a temperatura da corrente 4, que está a 80 graus Celsius, é aquecida até 160 graus Celsius. Além disso, é necessário saber os MCPs de cada corrente, como o exercício já nos forneceu. Já vamos ver a importância deles no método de Pinch. O ΔT mínimo é 10 graus Celsius, que deve ser respeitado e vai ser bastante importante para as seguintes etapas. Então, a segunda etapa da metodologia é construir o diagrama de intervalos de temperatura. Então, esse diagrama caracteriza as correntes em níveis energéticos. Ou seja, temos aqui a parte da esquerda as temperaturas das correntes quentes e da parte da direita a temperatura das correntes frias. Quando formos trabalhar com as correntes quentes, apenas vamos ver as temperaturas da parte da esquerda e também, quando formos trabalhar com as correntes frias, vamos visualizar as temperaturas das correntes frias. Elas são diferenciadas. Por quê? Por causa daquele ΔT mínimo que o trabalho nos propôs. O ΔT mínimo foi de 10 graus Celsius, ou seja, a diferença de temperatura delas no diagrama vai ser de 10 graus Celsius. Se fosse de 20, por exemplo, a temperatura da corrente quente agora inicia a 30 graus Celsius e a temperatura da corrente fria inicia a 290 graus Celsius. Se o ΔT mínimo fosse de 20 graus Celsius, o diagrama seria assim: a temperatura da corrente quente continuaria a iniciar a 300 e a temperatura da corrente fria iniciaria a 280, com uma diferença de temperatura de 20 graus Celsius entre elas. Aqui é de 10 graus Celsius, por isso fizemos assim, só para observar que poderia ser outras diferenças de temperaturas. Então, esse ΔT mínimo também está relacionado com a temperatura de saída de correntes que saem de determinado trocador. Então, para a construção desse diagrama, é necessário as informações do problema que estão aqui. Então, para cada corrente, nós vamos representar nesse diagrama. Então, observando a corrente 1, que vai de 180 até 100, com setas, vamos representar nesse diagrama. A corrente 1 aqui, nós vamos visualizar as temperaturas da esquerda, já que estamos trabalhando com a esquerda. Então, com setas, representamos ela aqui, de 180 até 100. Já a corrente 2, que vai de 120 graus Celsius como a temperatura inicial e a temperatura final de 80 graus Celsius, do mesmo jeito, representamos com setas aqui. A corrente 3 vai de 70 graus Celsius e é aquecida até 140 graus Celsius. Então, ela vai ser representada da mesma forma, porém com setas diferentes, obviamente, porque as correntes quentes vão ser resfriadas, como eu havia falado primeiramente, e as correntes frias vão ser aquecidas. A última corrente, a corrente 4, tem uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e finaliza a 160 graus Celsius. Vamos representar isso aqui também como as outras.
Após, traçamos linhas nos pontos finais e iniciais de cada corrente. Sempre onde uma corrente começa ou termina é o intervalo de temperatura. Então, vamos traçar correntes nos pontos finais e iniciais de cada corrente do diagrama. Então, podemos observar ali na corrente 1 que ela inicia a 180 graus Celsius. Então, é o início. Então, vamos lá traçar uma linha. O próximo é a corrente 4, que finaliza a 160 graus Celsius. É início e finalização. Então, traçamos outra linha. Logo após, a corrente 3 finaliza a 140 graus Celsius. Isso quer dizer que temos outra linha tracejada. Depois, a corrente 2 inicia a 120 graus Celsius. Então, tracejamos outra linha. Após a corrente 1, finaliza a 100 graus Celsius. Então, temos aqui outra linha tracejada. A corrente 4 inicia a 80 graus Celsius. Então, temos outra linha tracejada. E a corrente 2 finaliza a 80 graus Celsius e a corrente 3 a 70 graus Celsius. Estou verificando as temperaturas delas, tanto das correntes frias quanto das correntes quentes. Então, elas coincidem e aqui temos outras. Então, como eu havia falado, esses traços, essas linhas, representam cada intervalo de temperatura que vamos ter. Então, observamos aqui que vamos ter 6 intervalos de temperatura. Para uma melhor visualização, já que já sabemos onde vamos trabalhar, a parte de cima desse diagrama não vai ser preciso para a gente, como a parte de baixo. Então, para uma melhor visualização, vamos construir um diagrama que só tenha o que precisamos trabalhar. Então, temos aqui. Para começar, então, vamos fazer a quantidade de energia que tem para cada intervalo, para quente e para fria. Começando pela quente. No primeiro intervalo, vamos fazer MCP ΔT. O ΔT, lembrando que é para cada intervalo. Então, pegamos ali, por exemplo, o primeiro intervalo. O primeiro intervalo só temos para calcular a corrente quente. Então, no primeiro intervalo só temos uma corrente quente. O MCP dela é igual a 3 e o ΔT deste intervalo é 10, que resulta em 30. Já no segundo intervalo, continuamos tendo somente a corrente 1. O MCP dela é 3 e o ΔT, diferente do intervalo 1, é 20 graus Celsius. Então, vamos ter uma energia de 60, uma energia quente de 60 neste intervalo. Para o terceiro intervalo, temos ainda somente a corrente 1. O MCP dela é 3 e o ΔT é 30 graus Celsius. Multiplicando esses fatores, resulta em 90. No quarto intervalo, temos as duas correntes quentes. Então, o que vamos fazer? Vamos somar o MCP delas, da corrente 1 é 3, da corrente 2 o MCP é 5. Somamos os MCPs, resultando em 8, multiplicamos o ΔT do intervalo, que é 20 graus Celsius, que resulta em 160. No quinto intervalo, só temos a corrente 2 quente. O MCP dela é 5 e o ΔT é 10, resultando uma energia desse intervalo quente de 50. Para o último intervalo de temperatura, para o quente, temos a corrente 2 novamente, com MCP 5 e com ΔT igual do intervalo anterior, 10, resultando no 50 também. Agora, vamos calcular, como fizemos para os quentes, vamos fazer para as correntes frias. Quanto tem de energia em cada intervalo frio. Então, no primeiro intervalo, não temos nenhuma corrente fria. Isso quer dizer que não temos energia, então é zero. No segundo intervalo de temperatura, temos apenas a corrente 4. A corrente 4, o MCP dela é 2. E o ΔT é 20 graus Celsius. Multiplicando esses fatores, resulta em 40. No terceiro intervalo de temperatura, temos as duas correntes, corrente 3 e corrente 4. Como fizemos quando calculamos as quentes, somamos esses MCPs e multiplicamos pelo ΔT de temperatura deste intervalo. Corrente 3, corrente 4, MCP é 3, MCP é 2, respectivamente, resulta em 5, multiplicado pelo ΔT, que neste intervalo verificamos que é 30 graus Celsius, resulta em 150. No quarto intervalo de temperatura, temos as duas correntes, que já vimos que a soma dos MCPs resulta em 5, multiplicado pelo ΔT, que é 20 graus Celsius, nos resulta em 100 graus Celsius.
No quinto intervalo de temperatura, temos as duas correntes ainda. Os MCPs totais delas resultam em 5. Multiplicado pelo ΔT do intervalo, que é 10, nos resulta em 50. E por último, temos somente a corrente 3 fria, que o MCP dela é 3 e o ΔT é 10, nos resulta em 30. Agora, vamos descobrir o quanto temos em cada intervalo de tempo. Quanto de energia exatamente temos. Como fazemos isso? Pegamos as correntes quentes e diminuímos as correntes frias. Deste modo, vamos ver aqui. No primeiro intervalo, temos 30 de energia de corrente quente e nada de corrente fria. 30 menos 0 resulta em 30. No segundo intervalo de temperatura, temos 60 de corrente quente menos 40 de energia de corrente fria. 20 resulta em 20. No terceiro intervalo, temos 90 de energia quente menos 150 de energia fria. Para este intervalo, então, temos menos 60 de energia no total de correntes quentes e frias. No quarto intervalo de temperatura, temos 160 de energia quente, diminuindo 100 da energia da corrente fria, nos resulta em 60. No quinto intervalo, temos 50 de energia de corrente quente, subtraindo 50 da corrente fria, nos resulta em 0. E por último, 50 de energia da corrente quente, diminuindo 30 da corrente fria, nos resulta em 20. Agora, vamos fazer a cascata, que é a soma acumulada para saber qual ponto é o ponto de pinch, ou estrangulamento energético. Então, é o valor que tem de energia por intervalo. Então, primeiro intervalo, nós vamos visualizar a coluna anterior. É o primeiro valor que tem de energia e soma-se com o que sobrou do intervalo seguinte. Então, cascata, para começar a cascata ali, temos 30, ok? 30 do primeiro intervalo. É uma soma acumulada com o intervalo seguinte. Então, 30 mais 20, 50. 50 menos 60, menos 10. Menos 10 mais 60, 50. 50 mais 0, 50. 50 mais 20, 70. Então, onde que está o pinch? O pinch é o maior número negativo que der na cascata. O número da cascata é onde vai se encontrar o nosso pinch. Então, aqui está ele. Observamos que, além dele ser o pinch, logo depois, mais tarde, vamos visualizar que ele vai ser a nossa utilidade quente. Então, as regras do pinch nós trabalhamos acima e abaixo dele. Então, para isso, vamos delimitar esta linha aqui, para ficar bem visualizado que vamos trabalhar acima e abaixo. Ou seja, para redes de trocadores, abaixo e acima deste ponto, não deve-se usar corrente de cima com a de baixo, não deve combiná-las. Não misturar as correntes. Se caso misturar, por exemplo, a corrente de cima com a corrente de baixo, vai ter desperdício de energia e deverá utilizar mais utilidades. E não é isso que a gente quer. Então, agora, sabendo que temos esse menos 10, que é o pinch, para zerar ele, que é a utilidade quente, vamos fazer a cascata modificada, somando mais 10 em toda a coluna anterior, que é a coluna da cascata, somando mais 10 não acumulado, por intervalo. Então, mais 10, porque é a utilidade quente, ali de pinch, para saber o quanto de utilidade fria, que vai ser bastante útil mais tarde pra gente. Então, 30 mais 10, 40, 50 mais 10, 60, menos 10 mais 10, 0, que é o que a gente queria fazer, zerar esse aqui. 50 mais 10, 60. 50 mais 10 aqui, 60. E 70 mais 10, 80. Então, agora, vamos começar a fazer a nossa síntese. Para que é ser rede de trocadores? Para a gente saber o quanto de trocadores que a gente vai precisar. Existe uma fórmula para isso, que é o cálculo de número mínimo de trocadores de calor. O número mínimo de trocadores de calor tem a seguinte forma. O número mínimo de trocadores é igual ao número de correntes quentes
mais número de correntes frias, mais número de utilidades, menos 1. Então, visualizando aqui, voltando aqui novamente, acima do pint, acima dessa linha vermelha, como eu falei que a gente delimitou, porque a gente vai precisar, a gente só tem uma corrente quente e 2 correntes frias. Então, adicionamos isso aqui na fórmula. Corrente quente tem uma, número de correntes frias, 2. E número de utilidades, vamos observar depois que vamos precisar apenas de uma. Se trocarmos aqui as correntes, vamos precisar de uma, menos 1, que é da fórmula igual a 3. Ok. Essa fórmula não leva em consideração a combinação energética entre as correntes. Ela pode dar uma ideia de número de trocadores, mas não tão eficiente. Pois, quando fizermos a síntese com quem troca com quem, nós poderíamos ter um número de trocadores menor. Ou seja, podemos nos basear sim nessa fórmula, mas pode não ser exatamente certo. Então, agora, vamos fazer os trocadores acima do pint. Para fazer, aqui é a área delimitada, agora só vamos visualizar essa área, a de baixo nós esquecemos. Então, vamos começar com esta fórmula aqui, MCP ΔT, lembrando que é ΔT do intervalo, ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, a corrente 1, ela está a 180 e vai até 120, porque é a temperatura de pint para quente. Agora, vamos pegar a corrente fria, a corrente 4, por exemplo. A temperatura inicial dela aqui, quando estamos analisando acima do pint, é 110, porque é a temperatura de pint dos frios. E chega até 160. Então, a partir daqui, esse ΔT vai ser no intervalo. Por exemplo, corrente 4, o ΔT dela vai ser de 110 a 160. Da corrente 1, 180 até 120. Então, é assim que nós fizemos acima do pint. Então, vamos lá. Lembrando que acima do pint não temos a corrente 2, só temos uma corrente quente, que é a corrente 1. Então, MCP ΔT da corrente 1. Temos MCP 30, ΔT de 120 até 180 nos resulta em um ΔT de 60 graus Celsius. Multiplicando, vamos ter uma energia acima do pint quente de 180 graus Celsius, de 180 de energia, desculpa. Agora, fazemos o mesmo para a corrente 3, que tem o MCP igual a 3 e tem o ΔT igual a 30. Então, multiplicando esses fatores, resulta em 90 de energia fria da corrente 3. Fazendo o mesmo para a corrente 4, temos que tem o MCP igual a 2 e um ΔT que vai de 110 a 160, ou seja, 50 graus Celsius. Multiplicando, resulta em 100 de energia na corrente 4. Agora, como vamos combinar essas correntes? Existem certas regras. Essa é uma delas. MCP quente menor ou igual que MCP frio. Esta regra serve para correntes que estão próximas ao pint. Como podemos ver, próximas ao pint, o que é? Que passam pela temperatura ali de pint. Todas estão próximas ao pint. Então, a primeira que formos combinar vai ter que seguir essa regra. A primeira ou a segunda. Se a segunda vez que formos trocar uma corrente, elas estiverem, por exemplo, corrente fria estiver a 110 e a corrente quente estiver a 120, vamos ter que continuar seguindo essa regra. Se estiver afastado do pint, não é necessário utilizar essa regra. Porém, se for necessário, continuar usando. Então, aqui vamos ver que a corrente 1, o MCP dela é 3, da corrente 3, 3 e da corrente 4, 2. A corrente 1 não pode trocar calor acima do pint com a corrente 4, porque viola essa lei. Ambas estão próximas ao pint, então não pode trocar. Já a corrente 1 é igual à corrente 3 e não viola a lei das correntes próximas ao pint. Então, vamos trocar calor com ela. A corrente 1 tem 180, a corrente 3 tem 90. Então, vamos poder, sim, esgotar a corrente 3. A partir da 1, ela vai doar 90 para a corrente 3. Então, aqui vamos ter os nossos trocadores. Corrente 1, corrente 3, com 90 de energia. Então, a corrente 3 se esgotou. Ela foi de 110, que era a temperatura de pint dela, e chegou à temperatura final de 140 graus Celsius. Já a corrente 1 não se esgotou.
ela doou 90 de energia, 90 kW, mas ainda tem 90. Então, ela tá de 120, foi de 120 até qual temperatura? Se ela se esgotasse, ela chegaria aos 180, mas ela não se esgotou. Para isso, vamos calcular pela síntese acima do pint quanto que ela ficou de temperatura. Precisamos desta fórmula, que é igual a MCP ΔT, que estamos utilizando continuamente. Menos 90 foi que ela doou, negativo porque ela doou essa energia. 3 MCP dela, temperatura inicial dela é 180 graus Celsius, ela vem 180 lá de cima. Temperatura final da uma que queremos descobrir, que resulta em 150 graus Celsius. Então, aqui vamos ver que ela, corrente 1 vai de 120 até 150 graus Celsius. Porém, agora, vemos que a corrente 1 precisa ainda ser trocada e a corrente 4 também. E quanto menos utilidades utilizarmos, melhor. Agora, essa regra que temos aqui, não é necessariamente, não precisamos utilizar. Temos a corrente 3 que já está esgotada, não podemos mais fazer troca nenhuma com ela. Então, sobrou a corrente 1 com a 4. Então, elas podem sim trocar seguindo essa regra. Porém, elas não podem violar o ΔT mínimo. Como assim? Temos que ver pelos gráficos de trocadores de calor paralelo contra corrente se esse ΔT mínimo é violado ou não. Então, aqui temos o trocador paralelo e o contracorrente. Como assim? Vamos ali visualizando o paralelo. Na parte da esquerda, temos temperatura quente de entrada, temperatura fria de saída, de entrada. Esse ΔT1 tem que ser maior que o ΔT mínimo que foi fornecido pelo problema, que é 10 graus Celsius. Ele tem que ser maior ou igual que 10 graus Celsius. Assim como o ΔT2 do paralelo, ali na parte direita desse gráfico do paralelo. Temperatura quente de saída e temperatura fria de saída. Bem como contracorrente, que tem o ΔT1 e o ΔT2. Algum deles não pode violar a lei do ΔT mínimo para essas correntes poderem trocar. Voltando aqui, vamos ter que saber assim, a corrente 1 tem 180, doou para 3, ficou com 90. A corrente 4 tem 100. Então, a corrente 1, ao doar para 4, ela se esgota. Então, ela vai de 150 a 180. Então, já sabemos as temperaturas que devemos colocar no gráfico. Já a corrente 4 vai receber 90 e vai precisar ainda 10 de energia. Ou seja, ela vai ter uma temperatura inicial de 110, mas não vai chegar a 160. Então, para fazer o gráfico, devemos fazer a síntese antes para saber a que temperatura ela chega. Mesmo que eles não troquem calor, mesmo que violem em paralelo e contracorrente, é necessário fazer a síntese antes. Então, vamos voltar aqui. Aqui são os gráficos que devemos colocar. Então, da corrente 1, ela se esgota, então 150 até 180, e da corrente 4 estamos calculando. 90, nesse caso é 90 positivo. Por quê? Porque ele recebeu. MCP é 2, temperatura final da 4, que é o que queremos saber, 110 é a temperatura inicial de pint dessa corrente, da corrente 4. Vai nos resultar em 155 graus Celsius. Então, tendo a temperatura quente de entrada, que é 180 graus Celsius, a temperatura quente de saída, que é 150 graus Celsius, a temperatura fria de entrada, que é 110 graus Celsius, e a temperatura final de saída, 155 graus Celsius, e colocando esses dados no gráfico, tanto paralelo como contracorrente, observamos que no contracorrente esse delta mínimo não é violado. Vamos analisar a parte esquerda do gráfico de contracorrente. Temperatura quente de entrada é 180 e a temperatura fria de saída é 155 graus Celsius, resultando num ΔT1 25 graus Celsius. Isso é bem maior que o nosso ΔT mínimo, que é 10. Então, não violou. Agora, observando a outra parte do ΔT2. Temperatura quente de saída, 150 graus Celsius. E temperatura fria de entrada, 110. Tendo um ΔT2 de 40 graus Celsius. Ou seja, bem maior que o nosso 10 graus Celsius, que é o ΔT mínimo. Então, em ambas as partes, não foi violado. Já o paralelo foi, se forem visualizar. Então,
tendo certo no contracorrente, essas correntes 1 e 4 podem sim trocar. Porém, sempre tem que verificar se esse ΔT mínimo não vai ser violado. Então, aqui temos corrente 1, vai trocar corrente 4, 90 kW de energia. Então, aqui temos mais um trocador, com 90 de energia. Então, a corrente 1 é esgotada, ela vai de 150 até a temperatura inicial dela de 180. Já a corrente 4 vai de 110, que é a temperatura de pinch, e chega até 155, que já havíamos calculado antes de verificar os gráficos, pois tínhamos que fazer a síntese antes dos gráficos, né? Portanto, agora a corrente 1 e a corrente 3 estão esgotadas acima do pinch, menos a corrente 4. A corrente 4 ainda precisa, ela recebeu 90, mas ainda tem 10 de energia. Tanto é que dá para perceber pela temperatura. Ela está 155, precisa mais um pouquinho de energia para chegar em 160. Já que ela não pode trocar nem com a 1 nem com a 3 mais, vamos colocar uma utilidade quente nela, de 10 kW. Então, uma utilidade quente de 10, para fazer com que a temperatura dela de 155 chegue na temperatura final de 160 graus Celsius. Então, aqui temos os trocadores acima do pinch, a síntese acima do pinch está pronta, todas se esgotaram. Agora, vamos fazer para os trocadores abaixo do pinch, ou seja, apenas nesta região delimitada. Então, do mesmo jeito que fizemos acima do pinch, vamos usar a fórmula Q igual a MCP ΔT, onde ΔT é do intervalo. Se formos verificarmos na corrente 1, a temperatura inicial vai ser 120, com a temperatura de pinch, e a temperatura das frias finais vai ser 110, com a temperatura de pinch delas. Então, vamos apenas esta região. Então, do mesmo jeito, a corrente 1 tem MCP igual a 3 e um ΔT de 20. Multiplicando esses fatores, vamos ter uma energia de 60 na corrente 1. Já na corrente 2, vamos ter um MCP de 5 e um ΔT de 40 graus Celsius, pois ela vai de 120 até 80 graus Celsius, que nos resulta em 200 de energia. Já na corrente 3, que tem MCP igual a 3 e tem um ΔT de 40 graus Celsius, nos resulta no 120. E a última corrente, que vai de 80 até 110 graus Celsius na temperatura de pinch, com MCP igual a 2, nos resulta em 60. Então, agora a nossa regra vai ser diferente para correntes próximas ao pinch. MCP quente deve ser maior ou igual que MCP frio. Vamos analisar agora quais que todas estão próximas, né? Podemos visualizar, as quentes estão passando pela temperatura de pinch, que é 120, e as frias estão passando pela temperatura de pinch, que é 110. Então, todas estão passando. Então, todos vão precisar precisar analisar esta regra. Analisando qual que pode trocar com qual. Corrente 1 pode trocar com a corrente 3, porque os MCP são iguais. Corrente 1 pode trocar com a corrente 4, porque a regra ainda é válida. Corrente 2 pode trocar tanto com a corrente 3 como com a corrente 4. Então, vamos analisar o que vai ser melhor trocar, porque todas podem trocar com todas. Corrente quente com as frias, né? Então, observando que a corrente 1 tem 60 de energia, a corrente 4 tem 60 também, seria bem melhor trocar as duas, combinar as duas, porque elas se esgotariam ao mesmo tempo. Então, vamos fazer isso, já que a corrente 1, se doando a corrente 1 60 para 4, ela vai se esgotar, bem como a 1 também, vamos fazer esta troca. Corrente 1 com a corrente 4. Então, aqui ela vai doar 60 de energia, aqui vai ter a corrente, mais um trocador, com 60 de energia. Lembrando que aqui a gente não vai ser necessário fazer a síntese, porque elas vão se esgotar, então as temperaturas a gente já sabe, ou seja, da corrente 1 ela vai de 100 até a temperatura de pinch 120. E a corrente 4 vai de 80 até a temperatura de pinch, que é 110. Agora,
A corrente 1 se esgotou, tanto acima como abaixo do pinte. A corrente 4 também. Acima e abaixo do pinte se esgotou. Não tem mais como trocar com a corrente 1 nem com a corrente 4. Sobre a corrente 2 e 3. Então, a corrente 2 e 3 estão próximas ao pinte. Então, tem que seguir essa regra do MCP quente maior ou igual que MCP frio. Observamos que a MCP da corrente 2 é 5, a MCP da corrente 3 é 3 e que essa regra não é violada. Então, podemos sim fazer a troca da corrente 2 com a corrente 3, combinar essas correntes. Então, a corrente 2 tem 200, a corrente 3 tem 120, podemos esgotar a corrente 3. Então, aqui vai trocar a corrente 2 com a corrente 3. A corrente 2 vai trocar com a corrente 3, doando 120 kW de energia. Então, aqui vamos ter mais um trocador de calor, que vai ser 120. A corrente 3 vai se esgotar, de 70 graus Celsius vai chegar até 110. Já a corrente 2 vai doar apenas 120, vai sobrar 80 ainda. Então, ela não vai chegar na temperatura final dela. Sabemos que ela tem 120 de pinte, mas não sabemos a temperatura que ela vai chegar, porque ela ainda não se esgotou. Se ela se esgotasse, seria 80, mas não. Então, vamos fazer a síntese abaixo do pinte. Usamos a mesma fórmula que continuamente estamos usando, que é igual a MCP ΔT, menos 120, sinal negativo porque ela está doando. 5 é o MCP dela, 120 é a temperatura inicial dela de pinte. Então, 96 graus Celsius vai ser o resultado, vai ser a temperatura que ela vai permanecer após trocar com a corrente 3. Então, agora a corrente 1, a corrente 3, a corrente 4 estão esgotadas, tanto acima quanto abaixo do pinte. Então, não tem mais como trocar nada com elas. Porém, a corrente 2 ainda tem 80 de energia. Já que ela não pode trocar com nenhuma das outras, vamos adicionar utilidade fria na corrente 2. Então, aqui, uma utilidade fria de 80 kW de energia. Então, ela vai de 96 a 80 graus Celsius, que é a temperatura final que ela quer chegar. Uma utilidade fria aqui. Então, aqui é toda a nossa síntese que fizemos, tudo que cada um precisou trocar. Agora, a partir disso que fizemos, vamos fazer a rede de trocadores de calor, onde vamos analisar o que cada corrente fez para sair da temperatura inicial e chegar nessa temperatura final. O que ela precisou? Ela precisou de utilidade? Ela precisou de trocar com alguma corrente? Tudo isso vai estar exposto na rede de trocadores de calor, que é bastante importante, que é um dos fatores para o método de Pint acontecer. Então, vamos observar a corrente 1. Ela estava a 180 graus Celsius, trocou com a corrente 4, ficou a 150 graus Celsius. Depois trocou com a corrente 3 e ficou com a temperatura de Pint de 120. Abaixo de Pint, ela trocou com a 4 novamente e ficou com 100 graus Celsius, que é essa temperatura final. Agora, vamos demonstrar isso na rede de trocadores de calor. Tá? Então, a 1 sai a 80 graus Celsius, trocou com a corrente 4, primeiramente, de 180 graus Celsius, vai até 150 graus Celsius, depois que troca com a 4. E depois ela vai trocar novamente, ela vai trocar com a 3. Ela está a 150 graus Celsius e vai até a temperatura de Pint, que é 120. Depois troca novamente abaixo do Pint com a corrente 4. Chega a essa temperatura final, que é 100, se esgota. Aqui temos a 1. Visualizando de novo, aqui, os trocadores, tanto acima quanto abaixo, vamos visualizar a corrente 2. A corrente 2 não existe acima do Pint, somente abaixo. Então, temos que ela trocou com a corrente 3, primeiramente, de 120 foi até 96, e depois recebeu uma utilidade fria. Então, vamos demonstrar isso na rede de trocadores de calor. Então, a corrente 2 troca com a corrente 3. Ela está inicialmente a 120,
troca com a 3 e fica com uma temperatura que nós calculamos pela síntese, 96 graus Celsius. Depois recebe uma utilidade fria e chega aos seus 80 graus Celsius e se esgota. Então, aqui temos a corrente 2 esgotada. Visualizando aqui novamente, corrente 3 agora. O que ela precisou para sair da inicial até a final? Então, a inicial dela é 70 graus Celsius. Agora vamos ver de baixo para cima, né? Porque ela é fria, está se esquentando. Então, inicialmente, ela trocou o calor abaixo do pinte com a corrente 2, depois trocou com a corrente 3 e se esgotou. Então, vamos ver isso. Então, ela de 70 graus Celsius, após trocar com a corrente 2, passou para 110. Acima do pinte, estava 110, trocou com a corrente 1, ficou 140. Então, vamos lá. Corrente 3, inicialmente 70 graus Celsius, trocou com a 2, ficou com 110 graus Celsius, que é a temperatura de pinte. Depois trocou com a 1, ficou 140 graus Celsius. Não precisou de utilidade fria ou de utilidade quente. E já se esgotou. Então, aqui temos a corrente 3. Agora, por último, vamos analisar a corrente 4. A corrente 4 inicia-se a 80 graus Celsius. Troca abaixo do pinte com a corrente 1 e vai até a temperatura de pinte 110. Depois, acima do pinte, ela troca com a corrente 1, vai de 110 até 155 graus Celsius e precisa de uma utilidade quente para chegar até os 160, sua temperatura final. Então, a corrente 4 está inicialmente 80, troca com a corrente 1, vai até 110, troca novamente com a corrente 1, 155 graus Celsius, calculamos pela síntese, e ela precisa chegar até 160. Para isso, ela vai ser necessário uma utilidade quente de 10 kW que podemos visualizar ali. Então, aqui está a corrente 4 esgotada. Então, essa é a nossa rede de trocadores, bastante importante para visualizar o que está acontecendo, como trocamos as correntes, como que foi a temperatura, como que foi a diminuição de temperatura e, principalmente, quantos os trocadores, né?